Tudo bem? Espero que sim. Professor Júlio, mais uma vez com vocês. Agora, né, falando um pouquinho mais ainda sobre o nosso querido tomógrafo, tá? Módulo 1, né, a segunda unidade, onde nós iremos falar sobre um novo método de formação de imagem e a evolução do equipamento de tomografia, tá? É importante porque a gente vai entender agora, né, como se deu aí essa evolução, né? O que ocorreu para que essa evolução pudesse acontecer. Enfim, a gente vem, né, desde do primeiro encontro que nós tivemos na disciplina, nós falamos sobre a origem do raio-x novamente, então vocês sempre vão entender um pouco mais sobre essa origem do raio-x, né? Pode parecer cansativo, mas graças ao raio-x nós temos tanta tecnologia radiológica, né, no dia a dia. Em relação ao tomógrafo em específico, vale a pena a gente entender, compreender, né, que os aparelhos eles foram desenvolvidos por geração. Então, quando, né, eu mostrei para vocês no módulo anterior, tá, a imagem do primeiro tomógrafo, né, onde Rutherford estava sendo, né, ali utilizado como a cobaia humana para a realização da primeira imagem desse tomógrafo, com um primeiro único feixe, né, um único colimador e um único receptor para essa imagem, a gente precisa compreender que hoje, né, existe uma linha evolutiva dentro do equipamento de tomografia. Então, os equipamentos de tomografia evoluíram de acordo com a tecnologia existente, né, em determinados momentos, tá? Então, quando nós falamos, por exemplo, da primeira geração, né, a primeira geração ela representa as imagens que vocês viram na unidade anterior. São equipamentos que nós consideramos e chamamos de single slice, ou seja, uma única imagem, um único corte, tá? Então, o single slice, ele tem a capacidade de realizar uma imagem por vez. Legal que essa imagem ela é realizada, né? Nós temos um princípio muito semelhante aí ao equipamento de raio-x. Porém, como nós estamos falando de evolução do equipamento, nós não poderíamos parar com isso aí, né? Isso não seria aí o princípio, o ápice, né, do desenvolvimento do equipamento. E tivemos que continuar. Então, o que acontece? Demora-se muito tempo para a realização de uma imagem, tá? No modelo de single slice, uma única imagem com uma demanda de tempo muito maior. E isso é ruim, né? Porque o objetivo até então é que se realize várias imagens em um tempo muito menor. Mas vamos entender que, dependendo hoje do tipo de exame, né, de patologia que se queira verificar, essa tomografia ela pode demorar aí uns 10 minutos para ser realizada, né? Depende muito do paciente também, 10, 15 minutos. Considera-se a questão de contraste, se é necessário, tá? A segunda geração, né, possui uma média de 5 a 50 detectores. Cortes que são realizados, né, a uma média de 6 a 20 segundos. Então, cada corte, ele leva aí uma média de até 20 segundos para ser realizado. Uma demanda de tempo grande, né, até porque a quantidade de detectores ali e de receptores ainda é muito curta. Na terceira geração, 200 a 600 detectores, corte de 3 a 8 segundos. Então, vocês percebem que da primeira geração, né, onde se leva vários minutos, até a terceira geração, nós já estamos com 8 segundos para a realização de um corte. Ou seja, há uma velocidade um pouco maior dentro desse processo, dentro desse princípio. Na quarta geração, nós já temos de 300 a 1000 detectores, né, cortes de 1 a 4 segundos. Aí nós alcançamos o princípio máximo, né, o ápice do desenvolvimento dos aparelhos de tomografia. Por quê? Porque nós temos equipamentos que são capazes de realizar cortes em uma média de 1 segundo, cada corte com 1 segundo. Isso acontece porque nós temos vários detectores dentro do gantry, né, que é a estrutura responsável pela realização desses cortes, tá? Então, a demanda de exames, né, ela se tornou mais rápida. E falando um pouco de capitalismo, né, o ideal é que se tenha uma produtividade um pouco maior. Então, os aparelhos multi-slice, onde ele possui vários detectores, né, e uma capacidade de corte muito maior, ele consegue atender essa demanda. Ele consegue realizar várias imagens, tá, em um curto intervalo de tempo de várias estruturas. Isso vai depender muito da indicação clínica, né, que o técnico ele recebe.
tá? Mas nesse processo evolutivo, é extremamente importante a gente entender que o objetivo da tomografia computadorizada é justamente a realização de várias imagens, né, para que se tenha, para que o profissional ele tenha vários cortes e possam verificar ali com mais precisão a presença ou não de uma determinada patologia, tá? Hoje nós temos equipamentos, né, multi-slice. Nós não temos equipamentos que são aí single slice, né? O mercado não absorve mais esse tipo. Só dentro de um contexto histórico, né? Museus que retratam aí o princípio histórico da radiação, eles mantêm aí esses equipamentos guardados, mas não são utilizados. Os tomógrafos, né, como eles têm aí uma demanda muito grande de energia, né, de kV, para ser utilizada, até porque há uma intensidade maior de radioatividade, eles se aquecem muito rapidamente. Então, o equipamento de tomografia ele precisa respeitar um tempo de utilização, né? Não é como o equipamento de raio-x, que se nós temos aí uma sala refrigerada, nós podemos utilizá-los de uma maneira tranquila, né? Nós podemos utilizá-lo aí com uma demanda muito grande. Por quê? O próprio ar-condicionado consegue refrigerar esse equipamento. No caso do tomógrafo, não. Ele se aquece muito rapidamente, né? Então, como ele realiza vários cortes, a demanda de energia é maior, em um determinado momento ele vai dizer para você que ele não pode, não consegue realizar mais aquele procedimento. Então, é necessário aguardar um tempinho, né, para que ele consiga se refrigerar, para depois ele dar continuidade aí no processo, né, para que o técnico possa realizar novas imagens nos pacientes, tá? Então, mas isso o próprio equipamento ele relata para vocês. Então, primeira geração, né, acompanhem comigo no slide que primeira geração, um detector, single slice, é um tempo maior para a produção da imagem, de vários minutos. Segunda geração, de 5 a 50 detectores, né, cortes de 6 a 20 segundos. Terceira geração, nós temos de 200 a 600, né, aí, detectores, cortes de 3 a 8 segundos. E na quarta geração, né, nós temos uma variação de até 1.000 detectores, onde os cortes são realizados de 1 a 4 segundos. A esse tipo de equipamento, que realiza vários cortes com um intervalo de tempo muito curto, né, nós temos aí a caracterização de um equipamento multi-slice, ou seja, que realiza uma quantidade maior de imagens no paciente, tá? Esses aparelhos de última geração, né, são equipamentos caros, são aparelhos caros, né? As capacitações também não são baratas, né? Porque exige muito conhecimento técnico. Então, para aquelas pessoas que têm uma certa aversão à tecnologia, né? Dificuldade, né, em lidar com tecnologia, eu aconselho que comecem, né, a buscar interagir um pouco mais, porque vai necessitar que vocês tenham um conhecimento um pouco mais amplo, né, para se trabalhar com esse tipo de equipamento. Tá? E falando a nível de mercado, né, a tomografia é muito mais rentável que o raio-x. Pode ter certeza disso. E nós temos uma questão. Geralmente, né, o responsável pela tomografia, ele fica responsável também pelo equipamento de raio-x. E se ele tem capacitação ou conhecimento, ele também fica responsável pela ressonância magnética. Tá? Então, é importante que o profissional da área radiológica ele esteja preparado para o mercado de trabalho, não considerando somente aí o equipamento de raio-x. Tá? Mas essas capacitações ficam a critério de cada um de vocês, certo? Eu aconselho sempre que se faça essas capacitações, porque é extremamente importante, ok? Acompanhe comigo no slide, né, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que eu estava falando. Os aparelhos de última geração, chamados de multi-slice, esses são compostos por mais de 1.000 detectores com tempos de cortes baixíssimos, tá? E resoluções de imagem aumentadas, reduzindo os artefatos causados pelos movimentos respiratórios, peristaltismo e até batimentos cardíacos. O que é esse artefato, né? O artefato são estruturas que aparecem sobre, né, a imagem, ali ela está na imagem, mas não pertence à estrutura. De que maneira isso acontece? Isso acontece quando o paciente ele se movimenta, né? Porque um grande problema que nós temos aí dentro da área radiológica é a solicitação para que o paciente ele não se movimente. Não há possibilidade de realização de exame de raio-x, tomografia e ressonância com o paciente se movendo. Não há mínima condição de realizar essas imagens.
No caso da tomografia computadorizada, como são realizados vários cortes, né, cortes simultâneos, o tempo ele é muito curto de intervalo entre esses cortes, quando o paciente se movimenta, tá, esse corte vai pegar aquela movimentação, criando-se assim um artefato. Um exemplo clássico disso é o peristaltismo, né, o movimento peristáltico do nosso organismo. Por exemplo, os batimentos cardíacos, eles são peristálticos, nós não controlamos, né? A deglutição, quando você engole a saliva, engole um alimento, é um movimento peristáltico. Então, o paciente não pode entrar, né, para a realização da tomografia comendo nada, mastigando nada, né? Ele precisa realizar esses movimentos, né, muito suavemente. Então, a movimentação, a respiração, ela tem que ser mais tranquila, a deglutição tem que ser mais tranquila, né? O batimento cardíaco é um pouco complicado, porque o paciente ele entra nervoso, muitos têm medo, né? Alguns têm fobia de entrar ali, de atravessar, né, de passar pelo gantry, que é aquele arco, né? Vamos falar dele um pouco mais à frente, em uma outra unidade. Então, é importante que o paciente não se movimente, não realize movimentos bruscos, justamente para que ele, né, para que as imagens que possam ser geradas, elas sejam geradas com qualidade. Porque, assim, o equipamento multi-slice, ele é muito eficiente, né, mas, infelizmente, essa movimentação, ela existe, e ela pode ser capturada durante ali os cortes, né, e dificultar a montagem, né, o enquadramento das imagens que serão enviadas para o laudo médico. E a gente sabe que a imagem é tudo, né? Então, é importante que se tenha uma imagem de qualidade. Quando dizemos em relação à qualidade da imagem que é produzida, ela é excepcional, né? É excelente. Porém, esses artefatos, eles podem aparecer. Então, eu entendo o artefato como uma estrutura que não faz parte, né? Um elemento que não faz parte daquela estrutura corporal. Por exemplo, ela não faz parte do fígado, não faz parte do coração, né? Não faz parte do intestino. O intestino também tem essa movimentação peristáltica. O estômago tem esses movimentos. Então, quando há essa movimentação, né? Os detectores, né, que estão realizando ali os cortes, ele vai pegar aquela movimentação. E essa movimentação ela vai aparecer na imagem. Então, o objetivo é reduzir esses artefatos. Para isso é importante o diálogo com o paciente, conversar com o paciente, para que ele se movimente o mínimo possível. Né? Às vezes você tem lá 10 minutos de exame, né, realizando os cortes, e com 11 minutos ele se mexe um pouquinho. Né? Aí a imagem que você precisava, ela acaba sendo perdida. Né? O corte que você precisava, ele acaba sendo perdido. Então, isso pode acontecer. Então, conversar com o paciente é extremamente importante nesse momento. Crianças, principalmente, pessoas de idade, né, que têm uma compreensão um pouco mais dificultada, digamos assim. Em relação à composição do tomógrafo, né, esse equipamento que nós estamos falando, ele é composto por um conjunto de vários sistemas, é claro, né? O sistema de emissão de raio-x e o sistema de detectores de radiação, eles fazem parte do gantry. O gantry é aquele arco, né, por onde o paciente ele adentra, ele vai passar ali. O sistema de reconstrução de imagem, então essas imagens precisam ser reconstruídas. Em que aspecto? As imagens elas são geradas e vão sendo separadas, né? O técnico acompanha a formação de cada uma. E ele vai pegando essas imagens, vai montando ali, né, como se fosse um quebra-cabeça. Então, esse conhecimento, ele é obtido aonde? Ele é obtido justamente na capacitação. Né? Goiânia está cheio de capacitações referentes aí à tomografia e ressonância magnética. É um campo muito aberto. Sistema de armazenamento, né, e apresentação de imagens, tá? Então, essas imagens, elas são armazenadas. Nós temos vários sistemas hoje, né, que servem para armazenamento dessas imagens. Então, não se gasta mais com arquivos, né, para que você possa guardar ali uma cópia desses exames que foram realizados. Então, hoje, tudo é guardado, digamos assim, em nuvens, né? Então, existem vários sistemas que são utilizados da área hospitalar, né? O sistema RIS, nós temos os PACs, né? Que são utilizados justamente para guardar as imagens que foram geradas para que o técnico, para que o médico, ele tenha condição de buscar essa imagem sempre que ele precisar, né? E de onde ele estiver. Então, está muito evoluído mesmo, tá? Teclado, monitor para manuseio, né? É claro. A mesa de exame, sistema de documentação, então a documentação ela tem que ser verificada sempre, né? Você não realiza nenhum tipo de exame no paciente
seja qual for o paciente, ele pode ser o seu patrão, o seu chefe. Você não realiza, né, exames de imagem nesse indivíduo sem indicação clínica. De jeito nenhum. Isso é protocolo. E é protocolo que precisa ser seguido à risca, tá? A indicação clínica com o nome, né? Ali o registro, né, do profissional que solicitou e a assinatura. Então, isso aí, de fato, precisa estar acompanhando aí essa indicação para o exame, tá? Não interessa quem seja, tá bom? Turma, finalizamos agora a nossa, né, segunda unidade. Falamos um pouquinho aí sobre, né, o método de formação dessa imagem e a evolução do tomógrafo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos em um próximo momento. Até mais.